Olá, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos então dar início à nossa aula de projeto. Hoje nós vamos fazer a correção, tá, dos exercícios que ficaram. Nós tivemos aí 2 capítulos, um nós falamos sobre trabalho e profissões e o outro nós falamos sobre ser empreendedor, o empreendedor brasileiro, né, onde nós vimos que o empreendedorismo, né, a pessoa empreendedora tem essas características aqui, né? Ela é independente, ela é corajosa, né? Ela é esforçada, organizada, né? Então, nós vimos tudo isso. Então, hoje nós vamos fazer as correções. Peço para que vocês estejam aí com seus livros, tá? Eu vou iniciar aqui, então, a correção, fazendo a correção da página 28, tá? A número 1 foi pedido para que vocês escrevessem o nome da profissão representada e colassem as fotos de acordo com as profissões usando os adesivos da página 73, tá? Então, eu colei os meus aqui, ó, aqui, tá? Os adesivos lá do finalzinho do livro, da página 73. Então, ficou da seguinte maneira. A primeira imagem, tá? É executivo. Então, vocês vão colocar aqui executivo, ok? A segunda imagem, né, são pessoas, né, os coletores de lixo, né, os profissionais da limpeza, tá? Então, os que a gente conhece, o gari, também conhecido como profissional da limpeza de rua, tá? E muitos também os chamam de lixeiro, né? Os coletores de lixo, enfim. A próxima imagem, essa pessoa aqui, essa moça aqui, ela está ensinando, então, é a profissão professora. A próxima imagem, nós temos aqui uma moça cuidando de uma criança aqui, né? Que profissão é essa? Médica. E aqui, esse rapaz aqui fazendo uma linda tela, né? É o artista plástico. E a próxima imagem desse moço cuidando, né, da boca de uma criança, dos dentes. Então, ele é o profissional dentista. Então, ficou executivo, gari, professora, médica, artista plástico e dentista. E agora a gente vai colar, né? A gente vai colar os adesivos da página 73. Eu já colei aqui os meus, né? Nós tínhamos aqui o bibliotecário, o palhaço, o agricultor, pedreiro, o bombeiro e o cinegrafista. Então, ficou dessa seguinte maneira, tá ok? Se caso alguém colocou aí diferente, façam a correção. A número 2, que tá lá na página 29, tá? Eu não pus nada, não coloquei nada aqui, tá? Porque são respostas pessoais. Aqui foi pedido para que vocês desenhassem o profissional descrito em cada quadro. Aí aqui tinha o músico, né? A pessoa que toca o instrumento. O músico é a profissão. E o tocar o instrumento é o trabalho dele. Então, aqui a gente tem o músico, o veterinário, né? O profissional veterinário trabalha cuidando das doenças dos animais, né? Cuidando dos animais, das doenças, né? Prevenindo. O próximo aqui, nós temos o profissional cabeleireiro, que cuida do cabelo de outras pessoas. Então, esse é o trabalho do profissional cabeleireiro. E o feirante, né? O profissional feirante, o trabalho dele é fazendo o quê? Vende frutas ou verduras em feira livre. O próximo, aqui embaixo, tá? Eu tô lá na página 29. O esportista, né? Quem pratica esportes profissionalmente. Então, nós temos aqui o profissional, o esportista, que pratica o esporte. Tem os esportes específicos também, né? Tem as áreas dentro do esporte. E aqui, o último quadradinho, vocês vão, né, desenhar
o profissional que quiserem, tá bom? Então, essa resposta aqui é pessoal, onde cada um vai fazer seu desenho. Agora, nós vamos lá para a página 32, tá? Onde nós vamos fazer a correção também do nosso pensar, sentir e agir. Página 32. Número 1. Você conhece alguém que seja empreendedor? O que é uma pessoa empreendedora para você? Procure o significado da palavra empreendedor no dicionário e escreva a seguir. Vamos lá? Então, a resposta é: empreendedor é aquele que idealiza, concebe e realiza novos projetos, serviços e negócios. Pode ser considerado também empreendedor aquele que inova em serviços já existentes ou amplia negócios, com vistas a um crescimento sustentável, né? Então, o empreendedor é aquela pessoa idealizadora, né? Aquela que acredita nos seus sonhos, que projeta, né, um objetivo, uma meta e vai em busca delas. A gente pode dizer que vocês são crianças empreendedoras. Vocês estão estudando, né, investindo no seu conhecimento, né, para usá-los na sociedade. Vocês aprendem, né, sobre a sustentabilidade, sobre a preservação do meio ambiente, sobre os cuidados de higiene, né, os cuidados com a mente, né? Nós falamos sobre higiene mental, né, higiene corporal, falamos das tecnologias, então tudo isso é empreendimento. Por quê? Em busca de uma qualidade de vida, né, para termos cada vez mais pessoas no nosso meio, na nossa sociedade, né, pessoas responsáveis. Então, essas pessoas, né, que têm responsabilidade, né, que têm o valor da colaboração, do respeito, tudo isso são pessoas, né, que têm uma consciência empreendedora. Então, vamos para a número 2. Leia essa história sobre a vida de Roberto Burle Marx. Roberto Burle Marx nasceu em 4 de agosto de 1909 em São Paulo. Desde pequeno, manifestou vocação para as artes plásticas através de desenhos e pinturas. Aos 18 anos, em uma viagem para a Europa, decidiu se tornar pintor, após visitar uma exposição de Van Gogh. Lá, também conheceu a coleção de plantas brasileiras no Jardim Botânico de Dahlem, de Berlim, que o inspirou ao voltar para o Brasil a criar jardins com plantas brasileiras, em vez dos jardins tradicionais de inspiração europeia. Então, aqui a gente pôde perceber que ele deu preferência, né, pelas plantas nativas do país dele, né? Ao invés de ele usar as plantas europeias, ele preferiu preservar, né, cultivar as plantas nativas, plantas do país, né, do Brasil. Em 1932, foi convidado pelo urbanista Lúcio Costa a fazer em seu primeiro jardim em uma residência em Copacabana. Em 1934, como diretor de parques e jardins em Pernambuco, começou a fazer jardins públicos. São mais de 2.000 projetos paisagísticos de sua autoria pelo Brasil e em outros. Então, nós temos aqui, né, urbanista. Urbanista é uma profissão, tá, pessoal? Como tem aqui no livro, ó, é um profissional que trabalha com planejamento das cidades, tá? E autoria significa, né, o autor, quem criou a obra, aquele que criou, ok? Então, vamos lá, página 33. Tem aqui ainda a continuação, né? Pelo Brasil e em outros países. Dentre eles, o Parque do Flamengo, os Jardins do Palácio Gustavo Capanema e o Calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os Jardins do Complexo de Pampulha, em Belo Horizonte, e o Paisagismo do Palácio Itamaraty, em Brasília. É possível conhecer
é possível conhecer mais sobre a vida e a obra do paisagista por meio de séries de documentários, expedições. Burle Marx exibia originalmente pela TV Brasil. Em cada episódio destaca-se uma faceta de Burle Marx. O colecionador incansável de plantas, o visionário do paisagismo como arte moderna, o botânico autodidata e um dos precursores da defesa do meio ambiente no Brasil. Então, nós temos aqui também, né, mais alguns conceitos, tá? Significados. Paisagista também é uma profissão, né? É o profissional que planeja e cria espaços como áreas verdes e jardins, né? Então, esses jardins bonitos que a gente vê, né, nos parques, nos museus, sempre assim tem uma paisagem bacana. Ali, um profissional trabalhou para que aquilo ali acontecesse. Então, é o paisagista que cria e planeja esses espaços. Autodidata, né, significa aquela pessoa que aprende sozinha, sem a ajuda de outras pessoas. E precursores são aquelas pessoas que vão à frente, né, que antecipam algo futuro. Por exemplo, vocês podem observar que a partir desse momento que a gente está vivendo, que tem necessidade que as crianças estudem em casa, muitas inovações, né, muitas coisas vão se adiantar, tá? Muitas descobertas, lançamentos, né, de novas tecnologias, mais novas tecnologias. Então, vamos lá. Letra A. Copie do texto palavras e expressões que você acha que estão relacionadas ao empreendedorismo. Tá? Então, aqui nós temos algumas sugestões, tá? Da resposta, né? Relacionado a empreendedorismo. Nós vimos que o empreendedorismo é o quê? Na número 1, né? É aquela que idealiza, que concebe, realiza projetos, serviços e negócios. Então, nesse texto aqui, a gente pode sugerir essas respostas. Criar jardins como plantas brasileiras, colecionar incansavelmente, né? Porque o empreendedor, ele é persistente. Visionário do paisagismo, né? Autodidata, um dos precursores, né? Tudo isso daqui estão relacionados ao empreendedorismo, né? Por exemplo, o autodidata, que nós vimos que é aquela pessoa que aprende sozinho sem a ajuda de outras pessoas. Então, ele é uma pessoa autônoma, né? Então, essa autonomia é uma das características do empreendedorismo também, né? Letra B. Converse com seus colegas, no caso, pode ser com quem esteja, né? Você tenha contato, né, um amigo, o seu familiar, né, converse com eles, depois responda as questões. Quais são as características do paisagista Roberto Burle Marx? Sugestões de resposta, pessoal. Ó, essas características podem ser inovador, criativo, né? Ele criou jardins com plantas brasileiras em vez de jardins inspirados na Europa, né? Então, ele foi criativo. A próxima questão, da letra B ainda. Ele começou sua coleção de plantas aos 6 anos de idade. O que podemos aprender a partir da vida dele? O que a gente pode observar aqui, vocês enquanto crianças, né? É que vocês percebam que os interesses que temos quando adultos, eles começam a ser estimulados a partir da nossa infância, né? A gente